Bom dia! Daqui a alguns minutinhos nós vamos começar o nosso culto da ressurreição aqui na nossa fanpage da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Já estamos aí ao vivo. Eu vou aguardar uns minutinhos para que os nossos amados irmãos possam participar conosco dessa manhã tão preciosa, onde nós vamos ser edificados com a palavra de Deus, ser edificados aí com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Vamos aguardar uns minutinhos aqui, que o pessoal já deve estar acordando, já devia estar acordando aí, pelo menos os membros da IPJ tem que estar acordados, apostos aí. Nós já havíamos combinado esse momento de estarmos juntos, cultuando a Deus. Como eu disse, geralmente nós fazemos o culto da ressurreição às 6 da manhã, às 7, mas o fato de estarmos limitados aí nos impede então de fazer tão cedo assim, né? E nós podemos então fazer às 8 horas da manhã. Agora falta 1 minuto para as 8 horas, nós vamos começar daqui a pouquinho o nosso culto a Deus. Se você quiser participar conosco, você é muito bem-vindo. Nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Um dia tão bonito, eu não sei se você já saiu do lado de fora, não sei se você já agradeceu a Deus por esse dia tão belo que Ele nos presenteou. Um dia em que eu e você podemos nos alegrar, né? O dia do Senhor, o dia de celebração, o dia de estarmos juntos, louvando, exaltando o Senhor. É maravilhoso saber que Deus se faz presente no meio do seu povo, né, entre nós, e nós temos motivos de sobra para agradecer, motivos de sobra para louvá-lo por aquilo que Ele é. Eu vou aguardar alguns irmãos aí entrarem. Já estou vendo aqui nossa irmã Nicinha já está aqui a postos, falou bom dia aqui para os irmãos, né, colocou uma mãozinha. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos que estão aí conosco, né? A nossa irmã Fabiana está aqui do meu lado e está ligada aqui também conosco. Vamos aguardar um pouquinho. Eu não estou conseguindo ver se o pessoal já está entrando aí, mas eu acredito que está todo mundo já a postos, alguns já compartilharam essa live aqui. Se você puder, compartilhe aí no seu Facebook, para que outras pessoas também possam participar, que outras pessoas possam estar cultuando a Deus conosco, né? A nossa irmã Eva está aqui conosco, a Nicinha, a Maria, a Ana Paula, tem alguns amados irmãos aqui nessa manhã de domingo, dia do Senhor, o dia de louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Bom dia a todos nessa manhã de domingo, em que podemos aí cultuar a Deus, que podemos exaltar o nome do Senhor. Eu vou aguardar só mais um minutinho para que possamos começar aí, para que dê tempo para os outros irmãos participem de todo o nosso culto a Deus, do culto que vamos prestar a Ele nesse dia tão maravilhoso. Um dia em que somos presenteados com a vida e com a misericórdia do Senhor, que se renova sobre nossas vidas. Bom dia, presbítero Vigílio também, está aí. Eu não consigo ver os demais irmãos, mas temos aí alguns amados conosco aqui. Se você quiser depois colocar aí um comentário, né, vamos interagir uns com os outros, apesar de estarmos aí limitados, né, com o culto presencial, podemos ter essa interação entre nós, com esse meio, com a tecnologia que temos ao nosso dispor, não é verdade? E nós vamos começar o nosso culto, e eu gostaria de trazer a você neste momento a melhor notícia que você poderia escutar nesta manhã de domingo. Eu gostaria de trazer para você a melhor notícia que você poderia escutar nesse dia 12 de abril de 2020. A melhor notícia para o mundo inteiro.
E a melhor notícia para o mundo inteiro não é a cura do coronavírus. Seria fascinante se pudéssemos pela televisão ouvir, né, a cura do coronavírus, mas essa não é a melhor notícia do mundo. A melhor notícia do mundo é que Jesus ressuscitou. Aleluia! Essa é a melhor notícia. Ao ponto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, disse: "Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou." E nós temos motivos de gratidão a Deus. Nós temos motivos nessa manhã de nos alegrarmos. Jesus ressuscitou. Talvez você, durante esses dias, está meio chateado, algumas coisas que aconteceram. Talvez você está ficando preocupado aí porque ficar confinado não é tão bom assim, né? É difícil. Mas não se compara com a bênção que é de saber que Jesus ressuscitou, com a bênção de saber que porque Ele ressuscitou, a nossa pregação não é vã, porque Ele ressuscitou, a nossa esperança não é vã. Louvado seja Deus por essa manhã de domingo. E só tem significado estarmos aqui reunidos porque Ele ressuscitou e nos deu o livre acesso a Deus. Podemos agora sim falar com Deus, podemos agora sim orar, clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. Ele está conosco o tempo todo, Ele está conosco e Ele é o nosso Deus que deve ser adorado, que deve ser exaltado. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 12. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12. Lucas 24, o versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos ler esse texto tão maravilhoso que nos fala dessa notícia, a melhor notícia que você poderia ouvir nessa manhã. Lucas capítulo 24, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim acerca da ressurreição de Jesus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de medo, de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que vos preveniu, ainda estando na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia." Então se lembraram das suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Ora, Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes parecia como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O versículo 6 nos diz, a primeira parte: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós estamos nesta manhã a celebrar aquele que é Senhor. Senhor das nossas vidas, Senhor que deve ser adorado, Senhor que deve ser exaltado sobre todas as coisas, o Rei maravilhoso, o Rei que governa sobre a vida e a morte, o Rei que governa sobre nossos corações, o Rei que governa sobre a igreja do Senhor. Queridos, isto tem que trazer impacto para nós. É a esperança que não se limita apenas a esta vida, mas a esperança que se limita em toda a eternidade, em todos nós. Nós vamos ter a participação neste momento com uma canção de um casal muito amado de nossa igreja, o presbítero Samuel e a sua esposa Marília, e nós vamos ouvir nesse momento
uma canção. Que você seja edificado com esta canção. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, poder entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me veio me abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que salva, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em vivos nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Amém. Graça que salva, graça que nos alcançou e somente Ele pode nos dar. Nós vamos orar adorando o Senhor, este Rei que governa todas as coisas, este Rei maravilhoso que se faz presente em nossas vidas. Vamos orar neste momento. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Criador de todas as coisas, Senhor nosso, o sustentador da nossa vida, aquele que venceu a morte, aquele que nos deu o caminho, o livre acesso através de Jesus Cristo, e agora justificados, nós podemos ter paz contigo, podemos nos alegrar, Senhor, temos o poder vindo dos altos céus para testemunhar sobre a autoridade do Senhor, o Senhor ressurreto, que podemos, ó Pai, nesta manhã, louvar a Ti, aleluia, o Senhor ressuscitou, e porque o Senhor ressuscitou, não é vã a nossa fé, porque o Senhor ressuscitou, é viva a esperança que temos, porque o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos também. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Te bendizemos, Senhor, te exaltamos e glorificamos o Teu nome. Só o Senhor deve ser adorado, não apenas nesta manhã, mas por toda a eternidade, não apenas porque venceste a morte, não apenas pelo que fazes, mas porque és Deus, Deus que deve ser adorado, Deus que deve ser exaltado. Te glorificamos, te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 1, verso 21. Mateus, capítulo 1, verso 21. Abra sua Bíblia lá, Mateus, capítulo 1, verso
21, apenas o versículo 21. Esse texto nos fala do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 21, capítulo 1, o verso 21. A palavra do Senhor nos diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E foi isso que o Senhor fez. Poderíamos falar como aconteceu na sexta-feira a morte do Senhor. Poderíamos falar do dia após a morte do Senhor e a tristeza que é tomada, mas a notícia estaria incompleta. Nós estamos falando nessa manhã de um Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, que salvou o seu povo dos pecados deles. O Cordeiro se entregou na cruz. Assim como João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui o anjo aparece para Maria e afirma a missão do nosso Senhor, a missão do Messias, o escolhido de Deus, o Deus encarnado. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ele veio a essa terra. E ele morreu no meu lugar, no seu lugar. O Cordeiro se entregou. E hoje sim, nós podemos celebrar a Páscoa com alegria, porque Jesus ressuscitou. E não é vã a nossa esperança. E por isso, com ele, nós vencemos. Meus amados irmãos, lá em Colossenses capítulo 1 fala que o povo que andava em trevas, agora ele foi transportado para o reino da luz. O povo que era prisioneiro, o povo que era escravo do pecado, agora é levado ao reino da luz. E uma vez que o Filho nos libertou, agora somos verdadeiramente livres do pecado. Ainda lutamos com esse pecado. Ainda lutamos porque estamos enfermos, mas com os olhos postos, aguardando: Maranata, vem, Senhor Jesus, e Ele está voltando. E como Ele vai te encontrar? Nós devemos pedir perdão a Deus, clamar o seu perdão sobre nossas vidas. Quero te convidar mais uma vez a abaixar sua cabeça, aí na sua casa, se desligue das pessoas ao redor, do que está acontecendo ao redor, e ore ao Senhor. Nós vamos clamar o perdão de Deus sobre nossas vidas. Pai amado, obrigado, Senhor, porque a missão está completa. Obrigado, Senhor, porque na cruz o Senhor bradou: está consumado. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou dos nossos pecados. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado. E hoje, através do Espírito Santo, temos a força para lutar contra o pecado. Ó Deus, vivifica-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, dia após dia, a vivenciarmos a experiência de santidade de vida, em crescimento de santidade, a podermos dizer não ao pecado, a lutarmos contra o pecado e vivermos para a Tua glória e vivermos para o Teu louvor, Senhor. Pai amado, Deus bendito, que haja mudança nas nossas vidas, que haja arrependimento, que possamos, ó Deus, nos livrar das práticas que são abomináveis aos Teus olhos e que possamos ser agradáveis diante de Ti, ainda que imperfeitos, ainda que falhos, mas santificados pelo Senhor, salvos, santos, separados por Ti, caminhamos aguardando o retorno do nosso Rei. Pai amado, obrigado, Deus, porque o Senhor ressuscitou. É por isso que nós podemos orar nesta manhã clamando perdão, porque sobre nós repousa, ó Deus, a graça salvadora que nos tirou do estado em que estávamos e agora vivo estamos. Podemos, sim, ter consciência de quem somos e, acima de tudo, de quem é o Senhor. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, as nossas crianças vão fazer uma participação hoje em nosso culto da ressurreição, ainda com as nossas limitações aqui. Nós preparamos aí uma participação de algumas das nossas crianças da igreja e eu gostaria que você
fosse edificado então com a participação das nossas crianças. Vou voltar um pouquinho aqui porque está travando um pouco aqui. Vamos ver agora se vai. Estou preocupado aqui. Travou de novo, a última tentativa aqui, senão eu vou mandar depois no grupo e vou pôr aqui separado desse vídeo aqui. Eu não aguento isso. É assim mesmo. Na quarta tentativa diz a lenda que dá certo. Vamos ver. Acho que agora vai. I'm
Meus amados, foi difícil fazer esse vídeo aqui. Não difícil o pouco recurso que nós temos tecnológico aí, ou mesmo por causa das vozes, ou para encaixar o vídeo, isso, aquilo, outro. Mas foi muito difícil porque a saudade aperta, né? A gente olha as nossas crianças e é acostumado tanto de ver elas brincando na igreja, correndo de um lado para o outro. O coração fica apertado e a gente passa a valorizar mais o momento de estarmos juntos, o momento em que temos o privilégio de poder compartilhar da palavra do Senhor, né? Desculpa aqui a emoção toda, mas eu creio que tudo isso vai passar, logo a gente vai estar junto aí, podendo abraçar as nossas crianças, podendo beijá-las, né? É tão maravilhoso ouvir os nossos pequeninos. Quero agradecer desde já aos pais aí que tiveram a disponibilidade de dedicar um tempinho para filmar os seus filhos, e é isso mesmo, né? Todos juntos participando, louvando o Senhor, mesmo que à distância, mas o Senhor está presente nas nossas vidas. Apenas uma informação, depois eu vou mandar esse vídeo no WhatsApp, se Deus quiser, logo logo, e também vai estar aqui na nossa página no Facebook. Você vai poder ver com mais nitidez, né? A claridade da manhã, a janela, essas coisas impediram um pouco para você ver. Você viu que a câmera estava desfocada aqui, procurando o melhor foco. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco você vai poder rever quantas vezes quiser aí esse vídeo, que, na simplicidade, é uma mensagem que elas estão trazendo para nós. Na cruz, Jesus me amou até o fim. É interessante que o Evangelho diz que Jesus nos amou até o fim. Ele foi obediente até o fim. E Ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança. E é por isso, queridos, que nesta manhã nós vamos falar sobre o impacto da ressurreição. O impacto da ressurreição. E a pergunta que eu te faço logo de início é: a ressurreição de Cristo diz alguma coisa para você? Há um impacto sobre sua vida? A ressurreição de Cristo, ela traz implicações para você no hoje? Nós vamos ver, meus amados, à luz do texto, à luz da Sagrada Escritura, o quanto que esta ressurreição foi mais do que um evento histórico, foi mais do que um evento onde as pessoas podem olhar e dizer: ele ressuscitou, legal, vou viver a minha vida. Não, queridos, ao olhar este ato, ao olhar esse evento, ele tem implicações diretas para a nossa vida hoje, no agora e no porvir, tanto no passado quanto no presente e no porvir. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 23. João, capítulo 20, dos versos 19 ao verso 23. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 ao verso 23. E eu quero falar então sobre este ato, o impacto da ressurreição de Cristo. O que ele trouxe, o que ele faz em nós, na minha vida e na sua vida. João capítulo 20, verso 19 a 23, assim nos diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã em que celebramos a ressurreição de Cristo. Que celebramos a vida, que celebramos a esperança. Agora, Deus, lendo a Tua palavra, temos a oportunidade, o privilégio, Senhor, de ouvir o que o Senhor tem para nós. Cremos, ó Deus, na iluminação do Teu Santo Espírito. Cremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito age no nosso coração
no mais profundo do nosso ser, iluminando, aclarando o nosso entendimento e aplicando estas verdades em nossa vida no hoje. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus queridos, tudo ao nosso redor traz impacto. Na verdade, nós, por exemplo, estamos aí limitados por causa de um vírus, o coronavírus. E diz os especialistas, nós já podemos sentir isso, o impacto na economia, o impacto em várias áreas, né? O mundo parou. E quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, ela também trouxe impacto. A ressurreição trouxe impacto não apenas na vida de meia dúzia de pessoas, mas no passado, no presente, no futuro e eternamente. A ressurreição é um marco que não tem como ser removido. É um impacto que traz esperança, é um impacto que traz mudanças às nossas vidas. A Páscoa que nós conhecemos, a Páscoa atual, é a Páscoa do comércio, é a Páscoa do ovo, é a Páscoa do coelho, chocolate. E tudo isso é um mito. É interessante que esse ano, um tanto quanto diferente, nós não temos mais os corais cantando, a não ser televisivo ou de alguma maneira uma participação aqui, outra ali. Nós estamos limitados em nossas casas, sem poder nos reunir para celebrar a ceia do Senhor, sem poder fazer outras coisas. E a Páscoa, que era tanto a Páscoa do comércio, perdeu aí o seu valor. Ou seja, o comércio está fechado. E ainda que algumas pessoas puderam ali trocar um chocolate, já disse isso na quinta-feira, não tem um problema de você presentear alguém e comer. O grande problema é o significado. A Páscoa verdadeira não tem nada a ver com estas coisas. Não tem nada a ver com ovo, com coelho, com chocolate. Não, a Páscoa verdadeira, queridos, é Cristo, o Cristo vivo. A Páscoa verdadeira é a libertação da velha vida, nos colocando agora com um novo viver. E João capítulo 20, queridos, ele trata sobre a ressurreição de Jesus, tal como nós podemos explicitar neste momento. Só para você entender, nós lemos apenas uma parte do texto, mas esse texto ele trata do fato da ressurreição no primeiro dia da semana, do verso 1 até o verso 10. Se você olhar aí na sua Bíblia, ele já começa com a expressão, no primeiro dia da semana. No versículo 19 que nós lemos, faz uma progressão nesse dia, ao cair da tarde do primeiro dia da semana. Então a primeira coisa que nós podemos entender é que ele está falando aqui deste primeiro dia da semana. Depois, o capítulo 20 trata da aparição dos anjos e do próprio Jesus para Maria Madalena. Está lá no versículo 11 até o versículo 18. Se você olhar aí, o texto mostra isso, né? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Ela estava ali triste, o seu mestre havia morrido, o seu Salvador morreu. E o Senhor aparece para ela juntamente ali, um anjo também, a aparição dos anjos e do próprio Senhor, né? Agora, com o texto caminha e nós temos aqui ele aparecendo a 10 discípulos, porque Tomé não estava, verso 19 a 23, que foi o texto que nós lemos. Do verso 24 a 25, Tomé não creu na ressurreição, né, pois era muito racional para se crer sem ver e tocar. Ele tinha que tocar nele, verso 24 a 25. E aí Jesus aparece outra vez para Tomé, e Tomé viu o Senhor ressurreto, porém ele foi repreendido por não crer nos relatos de que eles viram, e por fim ele se prostra e ele reconhece com a declaração que todo crente deve fazer na sua vida, a maior declaração de todas: meu Senhor e Deus. Está lá no verso 26 até o verso 29, quando Tomé afirma lá no verso 28, Senhor meu e Deus meu. Meus amados, o apóstolo João ele encerra esta narrativa
falando dos milagres que Jesus fez diante dos discípulos no intervalo entre a ressurreição e a sua ascensão aos céus, dizendo ele que estes foram escritos para levar os homens a crerem em Jesus e ter a vida eterna. Está lá nos versos 20 a 21. Queridos, essa passagem lida, ela trata de quando Cristo apareceu aos discípulos, sem Tomé presente. Eles estavam ali frustrados, eles estavam decepcionados, eles estavam desesperançosos. A tristeza havia tomado conta do coração dele. Aqueles discípulos estavam ali amedrontados. Basta você olhar para os outros evangelhos, por exemplo, Lucas capítulo 27, e perceber o impacto da ressurreição, por exemplo, na vida de dois discípulos a caminho de Emaús, onde os dois discípulos caminhavam tristes, voltando para a sua terra. Afinal de contas, já fazia 3 dias que Jesus tinha morrido. A notícia corrente ali não há esperança. Até que Jesus aparece àqueles 2 discípulos, se revela a eles, come com eles. Os olhos ali são despertos e o coração inflama. Diz o texto que ardia o coração. Aqui nesse texto, queridos, nós vemos esses discípulos assim, decepcionados, desesperançosos, frustrados. Aí de repente, queridos, aqui o que temos discípulos que não haviam entendido a grande doutrina da ressurreição de Cristo, a nossa esperança. E a situação mudou de figura quando o seu mestre aparece vivo, e prova disto é que ele mostra as suas mãos e o seu lado, né? E aí o choro se tornou em alegria, a desesperança em viva esperança. E aquele que lhes falava palavras tão doces ao coração estava no meio deles. Sabe, queridos, o Senhor se apresenta aos discípulos vivo. Eles estavam ali agora com a presença de Cristo no meio deles. E há algumas verdades que nós devemos extrair, né, nesse texto, que tem implicações não apenas naquele contexto, mas implicações para a nossa vida hoje. O impacto da ressurreição. João capítulo 20, os versos 19 a 23, e eu quero me ater nessa parte do texto, trazendo algumas informações aos amados. Em primeiro lugar, queridos, o primeiro impacto que podemos destacar aqui é que a presença do Cristo ressuscitado traz paz para a nossa vida. A presença do Cristo ressuscitado traz paz às nossas vidas. Olha o verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Como nós acabamos de falar, queridos, e usando ainda outros evangelhos que narram para nós, por exemplo, Lucas capítulo 24, versículo 12, mostra que algumas mulheres já tinham visto o Cristo ressuscitado, ele vivo. Mas ao falar para os discípulos, eles não acreditaram. Lucas capítulo 24, verso 11, mostra isso para nós. Os discípulos, estavam ali afogando a sua mágoa, trancados, amedrontados, o texto mostra isso, eles estavam com medo. Jesus estava vivo e com certeza iria aparecer no meio deles, como de fato apareceu de carne e osso. Os versos 39 a 43 mostram em Lucas 24. A presença de Jesus traz paz para aqueles corações angustiados. A presença de Jesus traz paz àqueles corações angustiados. Queridos, o texto mostra para nós, ao cair da tarde, ou seja, no início da noite, naquele dia, o primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, pôs-se no meio deles, e o que o Senhor disse para eles foi: paz seja convosco. Aquele primeiro dia da semana estava com uma cara de tédio. Aquele primeiro dia da semana estava com uma cara de que
a semana ia ser muito chata. Lá vamos nós voltar para a nossa rotina sem o mestre, aguardando então o prometido. Talvez no imaginário com algo muito pior, porque agora estavam com medo. Afinal de contas, o seu líder estava morto. O sonho fora interrompido. Porém, para sua surpresa, o mestre estava vivo. Não seria uma semana tediosa, não seria uma semana qualquer. Não, meus amados. O que é maravilhoso é saber que, além de estar vivo, o seu Senhor e Mestre se apresenta diante deles com provas incontestáveis. Atos capítulo 1, verso 3 mostra isso. Ele mostra a sua mão, ele mostra a sua lateral. É como se o Senhor apresentasse no meio dele e dissesse: o eu sou está presente, sou eu. Sabe, queridos, aqueles que um dia viram o seu Senhor ensanguentado, cheio de poeira, com uma coroa maldita de espinhos em sua cabeça, com os cravos afiados da cruz perfurando as suas mãos, com o seu lado perfurado com uma lança afiada. Agora vem o seu Salvador vivo e novamente entre eles com uma presença que trouxe paz. Paz. E ele nos traz esta paz quando Jesus, o Jesus ressuscitado, está no nosso meio. A paz do Senhor nos invade, a paz do Senhor invade o coração angustiado. É interessante, queridos, que o texto mostra para nós que, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo, o Senhor se põe no meio deles e declara com sua voz doce, amável, do Supremo Pastor: paz seja convosco. Queridos, aqueles homens foram tomados de medo. Apesar da Escritura, apesar daquilo que o seu mestre ensinou, apesar de inúmeras passagens que não há motivo para ter medo, aqueles homens estavam trancafiados, refugiados em sua casa. O grande pregador Riley, ele disse o seguinte, que o contrário de paz seria culpa. Jesus, ao se dirigir a eles, não veio para trazer culpa, mas paz. Olha só, o medo que aqueles discípulos estavam ali sendo tomado, o seu medo indicava não apenas o medo da perseguição, mas indicava também a incredulidade e um sentimento de culpa por não terem defendido o Jesus humanamente. Sexta-feira passada nós estávamos fazendo a nossa devocional aqui em casa, e uma das coisas que me saltou aos olhos na leitura de Mateus, quando o Senhor Jesus foi entregue, traído ali por Judas, é que os seus discípulos fugiram. E destacava isso com a minha família, né? Quantas e quantas vezes, em momentos em que somos confrontados, nós nos amedrontamos. Jesus surge e, ao contrário de passar na cara deles, no rosto deles, que eles eram traidores, que eles eram covardes, ele trouxe paz, aleluia! Porque essa mesma paz é o que nós temos, apesar de pecadores. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, que eu tenho falado tanto esses dias, ele diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. O apóstolo Pedro, depois de negar Jesus, ele volta para pescar, ele vai para a praia e o Senhor tem um encontro com Pedro. E o que me chama a atenção naquele texto, queridos, que ao invés de dizer: Pedro, o que foi que você fez? Pedro, você é um covarde. Pedro, você é um medroso. O Senhor dirige palavras que trazem paz ao coração de Pedro. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, aqui nesse texto, nós olhamos que eles estavam trancafiados. O Senhor não é limitado por trancas. O Senhor se apresenta no meio deles. O Senhor, com a sua voz doce e meiga, diz: paz seja convosco. A reunião em que eles estavam ali fazendo não tinha sentido nenhum, até que Jesus entrou e lhes trouxe paz. Quantas pessoas hoje sem Jesus ou com Jesus que ainda está morto,
Não tem paz, a vida perdeu sentido. Sabe, queridos, a reunião que eles estavam fazendo ali perderam a graça. Afinal de contas, Jesus havia morrido, perdeu o significado, perdeu o sentido. Porém, quando Jesus novamente voltou a estar no meio deles, a sua vida, o seu culto, voltou a ter sentido. Se estiver faltando sentido e significado para a sua vida, você precisa urgentemente do Jesus ressurreto. E eu digo logo de início, a sua vida só tem sentido se tiver Jesus no centro. A primeira implicação, queridos, a primeira aplicação que podemos fazer desse texto é que a presença do Cristo ressuscitado traz paz para a nossa vida. Ela retira o tédio da nossa alma, ela tira o medo do nosso coração e ela nos dá sentido para a nossa vida. Se a sua vida parece ter perdido o brilho, você precisa urgentemente da presença de Jesus no meio da sua vida. Nós estamos vivendo a era agora, esses dias, a época do medo. Se ligarmos ao aparelho de televisão e ficarmos presos apenas no noticiário, não há esperança. É por isso que nós devemos ler a palavra, é por isso que nós devemos ler, é por isso que nós devemos buscar o Senhor e ter esperança de vida. Sabe, queridos, eu tenho pensado muito sobre isso, o quanto nós estamos tão arraigados a esta vida, àquilo que temos e possuímos. Quando somos limitados, nos sentimos fragilizados. Mas a presença de Jesus é tudo o que nós precisamos. E essa presença nos traz paz. A segunda lição, queridos, que nós podemos aprender com este texto é que a presença do Cristo ressuscitado traz alegria para aquele que pertence a Ele. A presença do Cristo ressuscitado traz alegria para quem pertence a Ele. Olha o versículo 20. Versículo 20 diz assim: E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, se alegraram. Meus amados irmãos, a alegria da presença do Cristo vivo, ressurreto, traz para os cristãos, traz para o crente o que é real. Porque as suas marcas nas mãos e no lado eram reais. Veja, a ressurreição de Cristo não está no imaginário. Aqueles discípulos não foram tomados ali por causa da comoção, por causa de tudo que estavam vivenciando ali. Os discípulos não foram tomados ali por uma visão ali, como que um fantasma. Ou mesmo tomados ali com o imaginário, dizendo, acho que eu estou vendo coisas. Não, queridos, a presença de Jesus proporcionou àqueles homens uma alegria indizível. O texto que nós lemos mostra isso. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Queridos, o famoso pastor, falecido há pouco tempo, pastor Eugene Peterson, ele disse o seguinte: foi uma alegria real, pois se as marcas da cruz eram reais nele, eles podiam saber que não estavam diante de um espírito, mas do seu Senhor. E o apóstolo Lucas, complementando sobre isso, ele disse que Jesus se apresentou e ele falou estas palavras: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Lucas 24, verso 39 a 43. Ou seja, Jesus era tão real que ele tinha um corpo, falava,
comeu diante deles. Assim sendo, a sua alegria podia ser real também. Sabe, queridos, a alegria na vida do crente não é algo subjetivo, não é algo do imaginário. A alegria na vida do crente é algo objetivo. Ela tem endereço certo. Você só pode ter paz e alegria em Jesus Cristo. Sabe, queridos, a alegria da presença do Cristo vivo traz para os cristãos, a alegria que Cristo traz para os cristãos, ela é empolgante. Ela não apenas os discípulos se alegraram naquele contexto, mas todos nós nos alegramos. Veja, aquela alegria não foi apenas para um discípulo em particular ou para outro. Não, o texto mostra para nós que todos se alegraram. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Mestre, ao verem Jesus. A pergunta que eu te faço é: você se alegra de ter Jesus em sua vida? Aquela alegria foi empolgante e todos os presentes se alegraram. A nossa alegria de servir Jesus deve ser tão grande que ela deve também contagiar as outras pessoas. É triste perceber nos nossos dias crentes que só sabem brigar, crentes que só sabem murmurar. É triste perceber nos nossos dias crentes como se não houvesse esperança. É triste perceber nos nossos dias crentes que estão tão ávidos para brigar por partido A ou B, por aspectos políticos. Eu não estou aqui questionando se tem o seu valor ou não, não estou entrando no mérito em si. A questão que eu estou tratando é: você deve demonstrar empolgação, alegria da presença real de Jesus, mais do que o seu tímido coração. Sabe, queridos, o pastor John Piper, ele diz o seguinte: a alegria do cristão, ela é viva e contagiante. A alegria do cristão, ela é viva e contagiante. Essa alegria não deve ser uma alegria contida, mas incontida. Aquele que experimentou o amor de Jesus deve contagiar a todos. Foi por isso que o rei Herodes Agripa I, que ouvia Paulo, lá em Atos capítulo 28, verso 26, ele disse assim: Paulo, por pouco me fazes um cristão. Aqueles discípulos, no primeiro dia da semana, experimentaram a maior alegria da sua vida. E nós podemos hoje, no primeiro dia da semana, iniciando aqui uma semana diferente, uma semana em que estamos aí ainda limitados, isolados, experimentar a maior alegria de todos e contagiar a todos. A alegria daqueles discípulos era: o seu Senhor está vivo, e novamente com eles. E esta alegria era incontida. Eles saíram pregando o evangelho por toda parte. Marcos capítulo 16, versículo 20 mostra que eles não estavam limitados. A alegria da presença de Jesus, ela é contagiante. A razão da nossa alegria é Jesus, o nosso Salvador ressuscitado. A alegria da presença de Cristo traz para aqueles cristãos e traz para nós a alegria que Ele proporciona. É uma alegria experiencial. É uma alegria que mostra que aqueles discípulos não ouviram os outros dizer que Jesus tinha ressuscitado. Eles experimentaram. Veja, o Senhor se põe no meio deles, ressuscitado, e aquilo traz alegria. A alegria da presença de Jesus pode ser experimentada de maneira pessoal. Queridos, a experiência do outro não nos serve. Você pode até se alegrar com as notícias que o outro está te trazendo, mas nada do que experimentar na sua própria vida. Aqueles discípulos ainda não tinham visto, apesar das mulheres terem visto Jesus e anunciado que Jesus estava vivo. Aqueles homens continuaram tristes, amedrontados, confinados ali em suas casas ou naquela casa. Permaneceram ainda incrédulos. Porém, Jesus se apresentou diante deles e eles se alegraram ao ver Jesus. Sabe, queridos, a fé dos outros não serve para nós. Não adianta a fé da sua mãe
do seu pai, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha. Não adianta a fé de um amigo. Você precisa crer em Jesus Cristo, precisa experimentar, você precisa ter uma experiência pessoal com o seu Salvador, Jesus Cristo. A razão da nossa alegria não são as glórias deste mundo, mas a presença de Jesus. Há um hino que diz: a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus, o nosso Jesus ressuscitado. E a segunda aplicação que eu faço aqui nesta manhã, queridos, é essa. A presença do Cristo ressuscitado trouxe alegria para aqueles discípulos de maneira real, empolgante, através de uma experiência pessoal. A pergunta que eu te faço é: você já tem esta alegria que somente Jesus pode te dar? Apesar das circunstâncias, você é alegre? Paulo estava preso em um determinado momento da sua vida, lá em Roma, e escreve a carta aos Filipenses, onde ele reforça aos seus leitores de Filipos, dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo demonstra isso dizendo: o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque está com Cristo. E lá no capítulo 4, versículo 13, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Sei passar por toda e qualquer circunstância na vida, mas eu não vou perder a minha alegria, porque eu tenho a alegria de um Cristo ressuscitado do meu lado. A sua alegria precisa ter subterfúgios externos. Você não é de fato uma pessoa, se você não é de fato uma pessoa alegre, você pode se tornar uma pessoa alegre tendo a presença por meio de Jesus Cristo. Se a sua alegria precisa de uma conta bancária alta, se a sua alegria precisa comprar alguma coisa, a sua alegria vai passar, é passageira. Mas a alegria que Jesus nos oferece, o Cristo ressuscitado, é uma alegria eterna. Não é alegria apenas de sorriso no rosto, é alegria que invade o coração e traz contentamento. Então, em primeiro lugar, queridos, a presença do Cristo ressuscitado, ela traz paz, não apenas ao coração dos discípulos, mas aos nossos corações. A presença do Cristo ressuscitado traz alegria no tempo passado e no tempo presente e eternamente nas nossas vidas. Mas em terceiro lugar, queridos, a presença do Cristo ressuscitado traz o poder do Espírito Santo para o seu povo. A alegria, ou a presença do Cristo ressuscitado, traz o poder do Espírito Santo para a vida do seu povo. Os versos 21 e 22, meus irmãos, nos diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meus amados, Jesus é quem traz o Espírito Santo para a igreja. Jesus já havia prometido aos discípulos lá em João capítulo 14 que ele enviaria um outro consolador, outro do mesmo tipo, que estaria com eles consolando. Não é o pastor da igreja, não é o líder de determinada igreja soprando no microfone, ou agora determinando para que o Espírito Santo venha sobre alguém em determinadas reuniões, como muitas vezes nós já ouvimos dizendo o culto da busca do Espírito Santo, o soprar que o pastor vai soprar ali, ele vai agora ter o Espírito Santo, ou 7 passos para ter o Espírito Santo, ou faça isso ou faça aquilo para ter o Espírito Santo. Não, o texto que nós lemos nos mostra isso. É o Senhor Jesus quem sopra o seu Espírito sobre o seu povo. É Ele quem nos enche do Espírito Santo. E quando Ele faz isso, alguns resultados são expostos.
É interessante olhar para o texto que Jesus aparece no meio deles e declara: paz seja convosco. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Algumas verdades, queridos, trazem as implicações desta afirmação. Em primeiro lugar, a presença de Jesus ao trazer o poder do Espírito Santo sobre o seu povo traz a confirmação da paz. A presença do Espírito, a presença de Jesus ao trazer o poder do Espírito Santo sobre o seu povo traz a confirmação da paz. Se não, observe o verso 21. A primeira parte do verso 21 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Meus irmãos, o Espírito Santo traz paz ao coração do povo de Deus. Jesus, quando vai soprar o Espírito Santo, ele diz: paz seja convosco. Se você tem o Espírito Santo, precisa ter paz na alma, paz no coração, paz na vida. Jesus, nosso Senhor ressuscitado, traz o Espírito Santo para a igreja, envia o seu Espírito, o outro Consolador, e isso traz paz. Uma das passagens lindas que nós encontramos no Novo Testamento se encontra lá em Atos. Atos capítulo 7, o versículo 54 até o versículo 60. Ele narra para nós um homem cheio do Espírito Santo, Estevão, o primeiro diácono da igreja, quando estava diante do sinédrio, cheio do Espírito Santo, ao ser apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus de pé, diante do Deus Todo-Poderoso, naquele momento em que as pedras machucavam o seu corpo, naquele momento em que as pedras feriam, naquele momento em que era um momento desesperador para qualquer homem, o Espírito, um homem que estava cheio do Espírito Santo, é um homem que agora tem paz. O Espírito trouxe paz para ele, que o perdoou os que o apedrejavam, e ele pôde ali entregar o seu espírito a Jesus. Paz. Meus irmãos, Jesus traz paz, traz o Espírito Santo, e a paz do Espírito enche o nosso coração. Você que vive sempre estressado, você que vive com o semblante caído, você que vive brigando com todo mundo, você que vive com o coração pesado, você que vive sem esperança, você que vive desesperado com tudo que está acontecendo ao redor, dizendo: olha, agora quem poderá nos defender? Você precisa ter a presença do Espírito Santo, um espírito manso, tranquilo, longânimo. Você precisa demonstrar o fruto do Espírito na sua vida. Mansidão, longanimidade. Demonstrar essa paz que só o Senhor pode nos proporcionar. Sabe, queridos, se o coronavírus está fazendo você, está aí, né, fazendo deixar você de orar, né, você está deixando de orar, você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter essa paz intensa. Olha, eu posso te garantir, eu não estou aqui te convidando para ser um alienado e desligar a televisão, não saber nada ao redor, viver enclausurado, longe de tudo. Mas você pode dosar isso, diminua as notícias externas e se encha do Espírito Santo. O apóstolo Paulo em Efésios, ele é imperativo em dizer: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sabe, meus irmãos, a presença de Jesus, ao trazer o poder do Espírito Santo sobre o seu povo, além de trazer paz, comissiona este povo para a missão. A presença de Jesus, ao trazer o poder do Espírito Santo sobre a vida do seu povo, comissiona este povo para uma missão. Olha o texto. A parte B do versículo 21 diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Quando Jesus trouxe o Espírito Santo para a igreja, quando Jesus envia o seu Espírito para a igreja, ele a comissionou a obra missionária, pois o Espírito Santo e missões caminham juntos. É por isso que Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Testemunhas, embaixadores, comissionados pelo poder do Espírito Santo, poder que capacita. Sabe, meus irmãos, o pastor Ronaldo Lidório, em um texto que ele escreve, ele fala sobre missões e a obra do Espírito Santo caminhando juntas. O pastor Ronaldo Lidório, um dos grandes missionários que temos em nossa época, um grande servo de Deus, ele diz que em todas as épocas de avivamento, todas estas épocas terminou em missão. E ele afirma que a partir do ano de 1730 alcançou-se ali um grande avivamento, onde muitas e muitas pessoas pregaram durante 50 anos, esse avivamento durou por 50 anos. E 3 sermões por dia eram ali anunciados, a maioria desses sermões ao ar livre, levando milhares de pessoas a Cristo. Sabe, é interessante observar, queridos, que o avivamento vem pela obra do Espírito Santo em nossos corações e nos leva, impulsiona a falar de Jesus, a testemunhar, a fazer missões. Queridos, a igreja moraviana depois foi aquecida pelo Espírito. Durante 100 anos, ela enviou 3.600 missionários ao mundo. A igreja dos irmãos morávios, a igreja moraviana, alcançada aí por um enchimento do Espírito Santo no ano de 1806. Adoniran Judson, na Birmânia, foi preso pelo Evangelho, mas plantou quase 300 igrejas ali e deixou mais de 70 pastores. Moody, um grande avivalista, alcançado por um avivamento, ganhou mais de 500.000 pessoas para Cristo, pelo menos nos históricos. Jonathan Edwards, o puritano, por um avivamento, por um grande despertamento espiritual no ano de 1740, preocupado com a frieza espiritual de sua igreja e do seu país, ele inicia uma busca intensa por Deus, inflamado pelo Espírito Santo. Ele pregou um famoso sermão intitulado Pecadores nas mãos do Deus irado. E naquele dia muitas pessoas foram tomadas por uma intensa convicção de pecado e se agarravam nas pilastras do templo. Tamanho era o poder de Deus sobre a vida daquele servo Edwards. 500 conversões aconteceram naquela noite. Nós também podemos destacar George Whitefield. E ali ele assustou a sociedade britânica com as suas preocupações aquecidas pelo Espírito Santo. Impedido de pregar no templo, foi para as praças, as portas das vielas, e ele começa a pregar o Evangelho, e as pessoas se apertavam nos locais para ouvi-lo e pregar, e ao pregar inúmeras conversões aconteceram. E por último, queridos, nós podemos destacar o pastor presbiteriano John Knox, na Escócia. Ele orava intensamente pela conversão da Escócia, e a sua oração dizia: ó Deus, dar-me a Escócia, senão eu morro. E o resultado foi que 90% daquele país foi alcançado, foi convertido. Queridos, se você é crente e não tem evangelizado, e não tem cumprido a missão, você precisa pedir para que Jesus inflame o seu coração. É interessante que o resultado da ação do Espírito Santo, o resultado da conversão, leva as pessoas à ação. No domingo passado à noite eu falei da mulher samaritana, que ali Jesus tem um encontro com aquela mulher, porque era ali necessário, e ela sai correndo para falar para as pessoas, ela deixa o seu cântaro. E tantos outros, impulsionados pelo Senhor, deixaram tudo para trás
para pregar o Evangelho. Jesus, o nosso Senhor ressuscitado, nos enche com o Espírito Santo e nos impulsiona para evangelizar. Essa presença do Espírito Santo nos enche de paz e nos dá poder a cumprir a missão. Mas a presença de Jesus, ao trazer o Espírito Santo sobre o seu povo, enche a vida com o sopro desta vida. Se você observar a primeira parte do verso 22, ela diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles. Meus irmãos, Jesus soprou, no grego aqui, pneuman, ou pneuman, no grego vento, respiração, ou seja, ele traz respiração espiritual para a igreja. Se a nossa vida está mórbida, se a vida está sem sentido, nós precisamos clamar a Jesus: enche-me, Pai, sopra sobre minha vida. Meus irmãos, aqueles que receberam o Espírito Santo, convertidos pelo Senhor, não necessitam de receber uma nova ação, uma segunda onda do Espírito Santo, mas necessitam sim, assim a semelhança de um copo que se esvazia. O crente precisa receber, se encher do Espírito Santo. Precisamos pedir o sopro de vida do Espírito sobre nós. Precisamos clamar que o Espírito Santo nos encha. Nós necessitamos ter luz na mente, fogo no coração. Sabe, este momento que nós estamos vivenciando, este momento em que estamos limitados de ir à igreja, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, não pode nos impedir de ler a Bíblia, de orar ao Senhor. Agora aí mesmo, onde você está, na sua casa, você pode orar, você pode pedir: Senhor, me dá sede, Senhor, me dá fome de Deus, Senhor, me dá mais e mais vontade de nos aproximar com santidade, com quebrantamento. O Senhor soprou sobre aqueles discípulos o sopro de vida. Agora o Pedro, que antes era covarde, o Pedro que antes era impulsivo, ele é tomado pelo Espírito Santo. Eles têm que aguardar aqui. E ali em Atos capítulo 2 mostra a descida do Espírito Santo sobre eles. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E o que é interessante é que agora eles estão cheios do Espírito, com poder. Há uma vida transformada. Esse sopro é uma transformação de vida. Sabe, queridos, nós podemos ter muito conhecimento de Deus, nós podemos ter uma boa teologia, mas o nosso coração continua seco, sem fervor, se não estiver cheio do Espírito Santo. É triste ver isso nos nossos dias. Vidas com muito conhecimento teológico, mas pouca prática, sem sede, sem vontade de buscar mais e mais a Deus. Não para aumentar apenas o desejo intelectual, que é importante, mas acima de tudo, de ver a paz de Deus tomar o coração, de ver as ações do Espírito impulsionar a fazer missões. Mas aí nós chegamos numa última parte aqui. A presença de Jesus, ao trazer o poder do Espírito Santo sobre o povo, ordena que eles sejam cheios deste poder. Veja que no verso 22 há uma progressão aqui mostrando isso. E havendo dito isto, soprou sobre eles. E o texto não está dizendo que ao soprar sobre eles, eles saíram rolando, pulando de um lado para o outro, ou falando em outra língua estranha. Ao invés disso, o texto ele diz: e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Sabe, meus amados irmãos, essa passagem aqui, ela está no imperativo. O verbo receber aqui trata de uma ordem de Jesus. É como se ele dissesse o seguinte: eu já soprei ele sobre vocês. Basta vocês continuar agora buscando. Aguardem no tempo determinado. Jesus já tinha dado ordem. E aí nós sabemos pela história, em Atos capítulo 2, naquele dia reunidos 120, receberam o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, sendo uma ordem, não é algo opcional para a vida do crente. Tanto é que, já fiz menção, o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito.
Meus amados, Jesus está ordenando, tanto para aqueles discípulos, quanto para nós, para mim, para você, dizendo, sejam cheios do meu Espírito. Ele está à disposição, basta clamar, basta buscar. Não está dentro da nossa agenda, mas quanto mais estivermos buscando a presença do Senhor, mais e mais seremos capacitados por Ele. Peça a Jesus que Ele encha você com o Espírito Santo. Ore, peça. Ele, o Senhor, envia do seu Espírito. E Ele nos enviou. Por isso estamos aqui convertidos. Mas nós podemos ser cheios do Espírito Santo. O que nós podemos aplicar aqui, queridos? Jesus, o Cristo ressuscitado, traz poder do Espírito Santo para a sua igreja. Este poder traz a confirmação da paz de Cristo. Esse poder do Espírito Santo comissiona a igreja a pregar o Evangelho. Este poder do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo, enche de um sopro de vida, como algo que vivifica o que antes estava morto dentro de nós. E Ele ordena que sejam cheios do Espírito Santo. Se você já é crente em Jesus Cristo, a pergunta é, você já anda cheio, com seu tanque cheio, cheio do Espírito? Você tem paz no coração e na vida? Você tem paixão por pregar o Evangelho? Você está ali desejoso de conhecer mais e mais o Senhor? Jesus ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. E se formos, teremos paz, fervor evangelístico, vida viva e alegre, e seremos cheios de poder. Eu quero experimentar mais desses Jesus na minha vida. E eu tenho certeza que você também assim o deseja. E por último, queridos, a última lição que podemos extrair nesta manhã é que a presença do Cristo ressuscitado traz autoridade espiritual para a sua igreja. O versículo 23 diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Esse texto é um texto que é mal interpretado em muitos contextos. Uma das coisas que muito me preocupa com a igreja hoje é quando a igreja quer se parecer mais com o mundo. Uma das coisas que muito me preocupa nos dias de hoje é quando a igreja quer ser aceitável no mundo. É quando a igreja quer criar modismos. É quando a igreja é pragmática, confiando muito nos métodos, e esquecendo da autoridade e do poder comissionado por Deus a ela. A igreja não pode ser tratada do comum, porque o Senhor a tirou da ordem comum. A igreja é santa, eleita, santa. O apóstolo Pedro diz lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, as Escrituras falam de autoridade espiritual sendo primeiramente inerente a Deus, como que possui toda a autoridade sobre todas as coisas, sendo Ele a fonte de toda a autoridade. Tudo vem das mãos do Senhor, então aqui não cabe determinismo. O Senhor não deu autoridade à igreja para que eu determinasse o que Deus deve fazer ou não, ou Ele seguir a minha agenda. Qualquer autoridade que possuem as criaturas deriva dele e está debaixo do seu poder. Até mesmo o poder civil, as autoridades que governam o nosso país, ao mundo afora, não emanam por autoridade própria, emanam de Deus. Tanto para juízo, para disciplina, como para a bênção. Meus irmãos, Jesus, quando ressuscitou, Ele trouxe a autoridade espiritual para a sua igreja. Mas a autoridade da igreja está abaixo de Cristo. Eu vou repetir isso. Quando nós recebemos essa autoridade do Cristo ressuscitado, a autoridade espiritual da igreja, ela emana da autoridade de Cristo. A autoridade da igreja é tratada como usar as chaves do reino dos céus, que está lá em Mateus
capítulo 16, verso 19. Algumas pessoas acham que a igreja possui as chaves dos céus, isso significa que ela pode criar doutrinas e empurrar a goela abaixo nas pessoas. Mas, meus irmãos, a autoridade que Cristo deu à igreja não foi apenas a autoridade que Cristo deu à igreja foi apenas de receber ou excluí-las. E a pergunta é: como se dá isso? E aí eu gostaria rapidamente de destacar o que é essa autoridade. Em primeiro lugar, que está aparecendo no nosso texto, a autoridade espiritual da igreja consiste em admitir ou readmitir os arrependidos, os penitentes, ou seja, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Veja que o verso 23, a primeira parte do verso 23 diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. A autoridade da igreja consiste primeiramente em receber os que creem em Jesus Cristo e, abandonando seus pecados, voltam-se para Ele, a Jesus, e estes, a igreja, baseando assim a sua confissão, a sua vida na relação com Cristo. E eles agora são admitidos à comunhão dos santos, dizendo que como eles creram em Cristo e largaram a velha vida, e eles têm os seus pecados perdoados e podem agora integrar uma igreja. É triste, meus amados irmãos, ver nos nossos dias o movimento dos desigrejados, que não aceitam a autoridade que Deus colocou sobre os homens, que se acham agora que podem viver longe da igreja. É triste observar, meus irmãos, que não há vida, mas não entendem isso, não há vida fora do corpo. E nesse sentido, não há vida fora da igreja. E eu não estou dizendo a igreja estão limitados, mas agora nós somos igreja espalhada por várias partes. Sabe, queridos, esta autoridade, além de receber os pecadores convertidos, também faz com que a igreja receba os irmãos que caíram, mas arrependidos se voltam para a comunhão e, como uma comunidade cristã, como um corpo, estão ali vivos. É interessante porque Mateus, ele trata sobre isso, e às vezes a gente esquece no nosso trato, né? Às vezes saímos da igreja dizendo: eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, porque fulano é assim, porque Beltrano é assim. Achamos que às vezes nós somos perfeitos. Em Mateus capítulo 18, ele fala como deve funcionar esse trato. E ele diz lá no versículo 15 e o verso 18, a parte A, ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. A ideia é: a igreja possui autoridade para receber os pecadores arrependidos e também os irmãos que caíram e foram reerguidos e voltaram à comunhão, e depois de passar pelo processo da disciplina, são restaurados à comunhão com a igreja. O Jesus ressuscitado deu autoridade à sua igreja, assim você precisa buscar a Deus e viver a sua palavra em união com uma igreja visível. Nesse momento nós estamos separados aqui, eu tenho uma colinha aqui na minha frente, estou vendo vários irmãos de várias partes, não apenas de Jaboticabal, mas também de Poá, Itaquaquecetuba, outras cidades participando conosco, e por que não dizer até outros países. Essa é a igreja. E nós recebemos isso, fazemos parte dessa igreja. Mas veja, a autoridade da igreja, em primeiro lugar, então, essa autoridade espiritual é de admitir e readmitir, ou seja, por meio da disciplina, ou mesmo aqueles que se arrependem, se convertem e ali fazem parte daquele corpo. Mas também a autoridade espiritual da igreja consiste em advertir, censurar ou excluir aqueles que não aceitam a disciplina, ou aqueles que persistem em viver na prática do pecado. Olha que o versículo 23, a parte final, a parte B, ela diz assim: se lhos retiverdes, são retidos. Eu estava lendo esse texto e estava pensando o seguinte: veja que o Senhor não se preocupa apenas em fazer uma grande festa ali. O Cristo ressuscitado, o Cristo que está no meio daquele povo,
traz palavras dando a este povo autoridade. Lá em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o texto mostra que o Senhor dá essa autoridade à igreja ao comissionar a igreja a ir e fazer discípulos. E é interessante que a gente dá tanta ênfase no batizando-os, mas também devemos lembrar do discipulado. E o discipulado implica, queridos, em advertir, censurar aquele que está errado, com o fim de restaurá-lo, mas se ele não aceitar, excluí-lo. Aqui, queridos, a igreja recebeu essa autoridade de rejeitar as pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. É uma das coisas mais dolorosas para a vida pastoral, para a vida de um conselho, é quando nós temos que disciplinar alguém. Uma das coisas mais difíceis é quando recebemos no gabinete pastoral pessoas que caíram, assim como qualquer um de nós, falhos que somos, mas caíram e ali, num pecado público, elas têm que ser disciplinadas. Nós gostamos muito de receber irmãos, nós gostamos muito de receber aqueles que se arrependem dos seus pecados. É tão maravilhoso a entrevista, aquele momento que estamos juntos ali. Mas o momento da disciplina é doloroso. Mas toda disciplina visa edificação. E quando um membro desse corpo não aceita essa disciplina e não se submete, não quer corrigir os seus erros, não quer abandonar o seu erro e não quer entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo, tristemente nós temos que excluir e orar para que o Senhor um dia traga de volta, converta o coração. Queridos, é interessante porque a igreja é a igreja do Cristo ressuscitado. Ela recebeu a autoridade para exercitar a disciplina eclesiástica contra os que são membros da igreja, mas caem em pecado, e mesmo que não queiram abandonar suas práticas, nós vamos olvidar, não vamos olvidar esforços, vamos caminhar o tempo todo para ajudar. E dentro de um processo formal, lá em Mateus capítulo 18, verso 16, mostra isso. Mas é interessante que Mateus 18 mostra que depois de tantas e tantas tentativas, a única coisa que acontece se a pessoa não aceitar é ser afastada da comunhão. Sabe, queridos, o que nós aprendemos com isso em termos de aplicação? Quando sai o fundo aqui, vocês não têm noção da Fabiana fazendo assim, saiu o fundo, porque eu estou olhando aqui, interagindo, né? Por isso que está saindo de vez em quando aqui. Meus irmãos, o que nós aprendemos como aplicação? Jesus trouxe poder espiritual para a sua igreja. Este poder consiste em admitir ou readmitir aqueles que se arrependem dos seus pecados, ou seja, aqueles que os que caíram e voltam, ou aqueles que se arrependem, convertidos pelo Senhor, e também de censurar ou excluir aqueles que não aceitam a disciplina, que persistem em viver na prática do pecado. Não existe vida cristã fora da igreja de Cristo. Se você está fora, está desligado do reino dos céus. Não existe um reino dos céus particular para você. A Bíblia ela trabalha muito essa figura de corpo, igreja, em qual Cristo é o cabeça e nós devemos estar juntos. E a Bíblia mostra isso, que Deus colocou bispos, pastores, presbíteros, diáconos como líderes da igreja, para conduzir o seu rebanho. Então permaneça na igreja. Uma propaganda rápida aqui, né? Na quarta-feira, às 19h30 no Instagram, no meu Instagram particular. Se você ainda não está lá, manda um convite que eu te aceito, né? Depois eu posso colocar aqui nos comentários. Nós vamos ter um bate-papo, eu, o reverendo Fábio Pugas, de Novo Horizonte, falando sobre a igreja em tempos de coronavírus. E uma das coisas que nós vamos falar é sobre esse movimento dos desigrejados. E o quanto isso é perigoso, nós estarmos agora nesse momento sem buscarmos mais e mais do Senhor. Nós podemos nos esfriar da fé. É apenas uma propaganda aqui para você. Diante de tudo que nós falamos aqui, meus irmãos, concluindo a nossa mensagem, você deseja a presença do Cristo ressuscitado na sua vida? Sim. Renda-se a Ele agora. Jesus ressuscitou.
É mais do que uma afirmação, é mais do que simplesmente postar dizendo assim, Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou. É trazer um impacto profundo em nossas vidas. E que impacto é esse? A presença do Cristo ressuscitado trará paz à sua vida. A presença do Cristo ressuscitado trará alegria ao seu viver. A presença do Cristo ressuscitado trará vida eterna, poder do Espírito Santo em sua vida. A presença do Cristo ressuscitado fará você viver em plena satisfação de fazer parte de uma igreja que Ele comprou, como diz a Bíblia, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Como eu disse na quinta-feira passada, diante do Senhor nós não teremos ali presbiterianos, metodistas, assembleianos, batistas. Diante do Senhor nós teremos a igreja lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro. Diante do Senhor nós teremos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, multidões, milhares de milhares clamando, Santo, Santo, Santo. Meus amados irmãos, deseje isso para a sua vida hoje. Deseje isso. Se a sua resposta for, não, eu não quero isso, você precisa urgentemente correr para o Cristo ressuscitado, crendo que não há nenhuma outra esperança. Você necessita deste poder de Jesus sobre sua vida. Meus amados, a presença de Jesus, do Jesus ressuscitado, traz um impacto sobre você, mais do que o coronavírus, mais do que o seu tímido coração ganhar ou perder, mais do que o nascimento de um filho, mais do que uma promoção no emprego, mais do que a conquista de um título acadêmico. A presença de Jesus traz impacto sobre sua vida hoje. A presença de Jesus, o Cristo ressuscitado, tira você da condição de frieza espiritual. Ou você precisa de outras coisas. Ou você ainda precisa de, pastor, eu acho que a gente tem que enfeitar o culto para animar o auditório, o coração. Se o Cristo ressuscitado, se essa notícia não trouxer um grande impacto sobre você, eu sinto muito em dizer isso, nada no mundo inteiro pode impactar a sua vida. Porque esta notícia tem implicações para a vida eterna. Vamos orar? E logo em seguida, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre sua vida. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã em que celebramos a ressurreição, a vida, o poder do alto. Te louvamos, ó Pai, porque apesar das circunstâncias, a igreja se faz presente. As portas do inferno não podem prevalecer e não prevalecerão, tanto no passado quanto no futuro, contra a igreja do Senhor. Nem mesmo um vírus mortal é capaz de nos fazer distanciar. A tua palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, do amor do Cristo ressuscitado, através do Cristo ressuscitado, do amor do Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, eu rogo ao Pai que o Senhor encha o coração dos meus irmãos. Eu rogo a Ti, Senhor, que este poder que emana, ó Pai, do Cristo ressuscitado, nos encha de paz neste dia, nos encha de alegria, nos encha, ó Pai, do Espírito Santo, com sopro de vida, nos enchendo, e nos dê todo poder e autoridade para fazer missões e testemunhar a todos. Jesus ressuscitou, aleluia! Jesus ressuscitou. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todos sempre. Amém, Jesus. Meus amados, nós chegamos ao fim então do nosso culto da ressurreição, nesta manhã de domingo, um dia tão bonito. Quero até te fazer um convite aí, saia um pouquinho do lado de fora, respire. Está um dia tão gostoso que apesar do sol, apesar dessa brisa do sol, apesar de começar o dia aí, né, um pouco já quente, há uma brisa suave sobre nós. E agradeça a Deus, agradeça pela ressurreição de Cristo, agradeça porque Cristo ressuscitou. A nossa vida não é em vão, nós estamos em Cristo e podemos ter a vida eterna. Daqui a pouco, aos pais, você que tem criança aí pequena, nós vamos ter uma aula para a escola dominical com o Edmundo, né? Nós temos colocado sempre após a nossa pregação no domingo de manhã, alguma história bíblica ou um momento ali que o Edmundo vai interagir. Eu, Edmundo, nós estaremos aí aqui na fanpage. Então fique atento, daqui a pouquinho nós teremos um vídeo aí do Edmundo, né? Fique atento, vai entrando de vez em quando aqui. E também aquele vídeo que eu passei no início deste culto, onde as crianças estão cantando, eu vou colocar aqui na nossa fanpage e nos irmãos da nossa igreja. Daqui a pouco eu vou estar disponibilizando para você aí se alegrar, ser edificado com as nossas crianças. Queridos, Deus abençoe sua vida. Deus te fortaleça. Hoje às 18 horas nós teremos o culto ao Senhor. Ainda ouvindo a palavra de Deus, ainda falando um pouquinho mais sobre esse Cristo ressuscitado, a razão da nossa esperança, onde nós devemos viver alegres em saber, Ele está voltando e a igreja do Senhor vai viver eternamente com Ele. Deus abençoe sua vida. Olha só, eu não vou ter aqui o nome de todas as pessoas, né, que estão nos assistindo aí, irmãos nossos de várias partes, né, mas está aí a Eva, a Nicinha, a Maria, o presbítero Ivan, o presbítero Vigílio, eu falo daqueles que comentaram, dá para ver aqui, a Ana Paula, está conosco a nossa irmã Marilza, a Edilane lá de Pirangi, Deus abençoe. O André está conosco também, André, que é da segunda igreja, Deus abençoe, André. A Nicinha já falei, Ana Lúcia, nossa irmã lá de Itaquaquecetuba, deixa eu ver quem mais está aqui, presbítero Urias, a Eva, já falei, diácono José Paulo, a Cláudia lá em Araraquara, a Edivânia lá em Caraguá está conosco, a Araceli, eu acho que está em Minas, se não me engano, a Suzane, lá de Itápolis, está conosco, a Sandra, a mãe da Marina, Deus abençoe Sandra, o Cauã, lá de Barretos, deixa eu ver quem mais, pastor Tiago, reverendo Tiago de Américo Brasiliense, obrigado pela participação, meu irmão, a Kate está conosco, não sei de onde, mas está aqui, Selma, a esposa do reverendo, a Ana Maria, Deus abençoe, Ana Maria, a esposa do falecido, nosso querido reverendo Valdivino, a Eva, já falei, a Cristina está conosco, a Isolina, um beijão para o Augusto, Isolina, um beijo para você lá em Poá, a Adriana está conosco, quem mais? A Nádia de Monte Alto, tenho eu aqui da Fátima, que está aqui conosco, Fátima, Deus abençoe, acho que são esses aqui. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida, bom domingo a todos, aproveitem, se quiser colocar algum comentário aqui na nossa fanpage, neste vídeo, eu vou ter toda a alegria de respondê-lo, falar com você. Essa semana agora que entra, nós vamos ter algumas novidades, eu gostaria de destacar uma delas. Nesse tempo de confinamento, eu vou estar disponibilizando um aplicativo para aqueles que querem aconselhamento. Infelizmente, nós estamos limitados aí de fazer a visita presencial, limitados de fazer o aconselhamento, mas tem um aplicativo que o reverendo Ricardo de Araraquara me apresentou essa semana, e é um aplicativo que eu pensei de fazermos aí o aconselhamento bíblico. Às vezes você precisa de orar no particular, precisa estar em aconselhamento, então eu vou estar disponibilizando esse
aplicativo para que possamos marcar um horário e aí eu posso conversar com você, orar juntamente com você e aconselhar na medida daquilo que o Senhor nos dê a capacidade de fazer isso, tá bom? E dentre outras coisas que pretendemos essa semana para diminuir um pouquinho, não dá para diminuir totalmente, mas um pouquinho a saudade que temos dos irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você. Tenha um excelente domingo, na paz do Senhor.